Página 21. Quarto, exílio do sagrado. Levantou os joelhos que, depois de 1 hora prostrados à oração, pareciam ter-se unificados ao chão. Chão e joelhos unidos pela sinergia magnética da gravidade. O homem, ainda de olhos fechados, terminara a prece, mas temia iluminar a realidade com o descerramento das pálpebras. Lembrou-se de quando mentia aos fiéis, ainda que a mentira não fosse proferida de propósito, e eles se acometiam de bravejos glorificantes. Sentiu saudades do avivamento incitado por seus gritos, por suas pregações e por seus louvores. Sentiu saudades das vacas gordas que oportunizaram a ele uma vida digna e à igreja a autossustentação, contas em dias, arranjos de flores naturais e cestas básicas aos membros necessitados. As vacas magras haviam engolido a igreja. As vacas magras lhe haviam flagelado a alma. Todavia, ao seu modo, torpe aos olhos dos fanáticos cegados pela mitologia bíblica, ele ainda tinha fé. Crendo no milagre do retorno dos fiéis, ou quem sabe algum novo fiel em potencial, tivesse entrado para ouvir a palavra de Deus, abriu os olhos. A igreja estava vazia. Entre aspas, onde está Deus? Não posso estar tão errado a ponto de o abandono dos fiéis ser uma punição divina, se bem que... Repassou o dia fatídico em detalhes em 1/1000 de segundo em sua mente. O dia em que se permitiu a interpretar a Bíblia e não mais reproduzir discursos aprendidos na escola de pastores. A igreja estava repleta. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estou excepcionalmente feliz de estar em frente a vocês para trazer uma mensagem de Deus. Deus está no meio de nós. Deus está em nós. Aleluia! Quem sente a unção de Deus glorifica. Aleluia! Gritou uma irmã. Glorifica a igreja. Glorifica! Página 22. Não sabia por que estava gritando, mas gritava, pois lhe havia ensinado isso. Gritava para incitar o povo a gritar. O grito simboliza a unção de Deus no meio do povo. Parecia que Deus era surdo e, para ouvir o povo, esse precisava decibilizar a voz ao maior volume. Ola bactéria, Sara Mara Lária, Ramuli Andara, Cruze Ola bactéria. Grita a jovem que fingia ser virgem. Abre parênteses. Na realidade, nunca haviam penetrado. Todavia, sua boca havia provado do falo de vários rapazes no grupo de jovens da igreja. Fecha parênteses. Acreditando falar o idioma do céu. Surianda Banarraia, oh glória a Deus, Rabanarraia, vociferou o irmão da cabeça branca de paletó antigo à porta. Irmãos, hoje eu me sinto iluminado por Deus, e o que tenho para dizer pode não ser o que vos tendes buscado para saciarem a sede espiritual, mas tudo o que vos digo hoje é pela unção do Rei. Glória ao Rei, Olabaxéria, Suriandara, Lares, 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 Sura Maria Lara, Tchaca, Tchaca, Maralara, Baraxela, Baracara, Cantalari, Marabá, Decanta, Serabalaia, Decanta, Rébia, ó Demanto, ó Demanturária, ó Decanta, Xalababas, Glória, 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 Bala, 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 laralás, 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 aleluias, glória a Deus, glória, aleluia. A pregação mal tinha começado e a igreja estava alvoroçada, todos ao mesmo tempo acreditando terem a conexão direta com Deus, falando a língua do Espírito que burla o entendimento do Satanás, Lúcifer, o pobre anjo expulso do paraíso por discordar da tirania do Pai. Entendimento meu, caro leitor. Pura glossolalia. Tenho profunda admiração pelo espírito revolucionário de Lúcifer, mesmo não acreditando em sua existência, mas seguindo a mitologia bíblica, não o vejo como antagonista, mas como um anti-herói. Mais que herói,
um não chato de história complexa e tendenciosamente contada com lacunas que o vilanizam. A unção e o fervor e a gritaria, abre parênteses, que faziam os vizinhos desejarem que as portas do inferno se abrissem no meio da igreja e sugassem para si toda aquela gente burra que subestimava os ouvidos de Deus, fecha parênteses. Cessou gradativamente conforme a pregação continuou. Eu tenho estudado a Bíblia e, conforme estudo, Deus tem me revelado coisas que eu não estava preparado para descobrir. Creio que vocês também não, mas é preciso que tenhamos a fé sobre a luz da verdade, sem mentiras, sem interpretações equivocadas. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? A Bíblia. Como posso dizer para os irmãos? Notem que há um receio de entregar a suposta mensagem. Uma mensagem em que um mensageiro acredita ser de Deus é entregue na lata, sem rodeios. Eis aqui o começo do fim de uma carreira bem-sucedida nos negócios da fé. Deus pediu para que eu lhes falasse nessa noite sobre a ponderação. Adão e Eva é uma metáfora. Tudo era dito em nome de Deus para a instauração da ordem por meio das leis, supostamente divinas. O Velho Testamento é apenas um registro histórico. Deus é amor, jamais mandaria um homem entrar em uma cidade e matar mulheres, crianças, idosos, animais, inocentes ou não. O povo não gosta de ter a razão iluminada por elucubrações que desgastam as impropriedades, entre parênteses, os impropérios, adotadas ou impostas progressamente a si como verdades espirituais e existenciais. Qualquer questionamento proposto é vazio e nulo, pois o povo deseja a opressão do divino para se sentir trilhando o caminho da superação às provas inventadas pela sadicidade do Deus Criador, criado e imposto. Ao terminarem as provas, quando enfim morrerem, o céu será o galardão. Foi o que aprenderam. Gradativamente, conforme as pregações iluminadas por estudos históricos e científicos eram ministradas pelo pastor, a igreja se esvaía em busca de novas ilusões. A igreja acordava e dormia vazia. Ao recobrar a consciência do mergulho dado às memórias, pôde ver a esposa, quase invisível, pois a cor cinza da roupa e do lenço na cabeça se misturava ao cinza dos bancos e do piso. Entre bocejos, desejando que o esposo não ministrasse o culto mais uma vez para ela unicamente. Página 24. Leite, o filho de pastor que se tornou pastor, olhou para a esposa com os olhos marejando. Respirou fundo com dificuldades, devido à enorme confusão que se abrigou na garganta, apertando as vias respiratórias, engoliu a seco a saliva que as glândulas não produziram. Chorou. A esposa veio ao seu encontro, subiu no púlpito, lugar onde jamais estivera, a não ser durante o dia, enquanto fazia a limpeza. Abraçou o marido e, juntos, em silêncio, chegaram à conclusão de que era necessário mudarem de profissão. Ela não seria mais esposa de pastor, assim como ele não mais pastorearia. Em casa por um mês, o homem, antes de Deus, agora de si, ficou recluso no escritório. A mulher lhe avisava sobre o almoço e esse caminhava até a cozinha, comia e depois lavava as louças, colocava o lixo para fora, às vezes limpava o quintal, às vezes lavava o banheiro ou as roupas, depois voltava para o escritório. A esposa entrava no escritório, conversavam com o olhar. Ela entendia que ele precisava de um tempo, mas que ficaria bem, e ele sabia que ela estava morrendo, mas por ora estava bem e não podia ajudá-lo antes de ajudar a si. Não tinha forças, sentia-se desumano. Ela tinha câncer, um câncer que iluminou a razão do Sr. Leite, entristecido pela doença da esposa e do silêncio de Deus em ordenar a cura. A fé que era cega começou a receber luz.
Ele, que sempre ministrava cultos de milagres, não conseguia um milagre para a esposa. Ao tentar entender os propósitos de Deus, percebeu-se tão insignificante dentro do universo que era compreensível que não houvesse propósitos para nenhum dos humanos. Passou a acreditar que somos o nosso próprio milagre. Deus fez a todos com uma mente criadora, uma mente que criou inúmeros deuses, inclusive, mas a esposa parecia não conseguir usar seus poderes para a autocura. Conforme descobria novas verdades, mas distante se percebia da fé decidida, metamorfoseou-se, panteísta, viúvo, acadêmico. Página 25. Filósofo, palestrante, popstar. Página 26. Quinto, programa do gordo. O gordo mais querido do Brasil, responsável por diminuir em grande escala a disseminação dos preconceitos contra aqueles que aos poucos aprendiam a conviver com seus corpos, começou o seu programa diário da televisão anunciando que seu entrevistado daquele dia iria sacudir os pilares do cristianismo no país. Todavia, antes da entrevista, como sempre, houve duas performances culturais. Uma banda cuja vocalista era chamada de Beyoncé do Pará tocou uma música ao estilo tecnobrega. Depois, um grupo de teatro fez uma performance teatral. Lá estava ele, sentado na primeira fila da plateia, digerindo o conteúdo das apresentações e respirando fundo para controlar a ansiedade gerada pela iminência de sua mais importante entrevista. Em casa, Lua acaba de chegar da universidade, depois de uma noite bem produtiva no desenvolvimento de sua tese de doutorado. Senta-se em frente à TV. Os universitários de todo o país adoram mergulhar na madrugada acompanhando a intelectualidade e maestria do gordo e seus convidados. Ele é ex-pastor da Igreja Pentecostal, exilou-se do sagrado, estudou filosofia, tornou-se professor e agora ganha vida dando palestras sobre a existencialidade e é tido pela mídia como um popstar. Venha para cá, José Cláudio Leite, disse o apresentador, olhando para JC. Hoje, com certeza, não conseguirei assistir a entrevista até o fim. Malditos pastores! Mas essa, quando param de ganhar dinheiro explorando a fé alheia, viram filósofos para vender esperança, pensou Lua, apostando no fracasso da entrevista. O senhor Leite se levanta e caminha com um sorriso no rosto até o centro do palco, onde há uma mesa e um sofá. O programa é uma cópia dos talk shows que surgiam nos Estados Unidos a partir de 1951. Seguindo o rito desse tipo de programa, abraça o apresentador e ambos se posicionam para a entrevista. Primeiro, obrigado por ter aceitado meu convite para vir bater um papo comigo. Se tivesse sido quem me ligou, eu teria aceitado mais rápido. Os dois riram. Página 27. Não quebre a magia da TV. Ao final direi para você voltar quando quiser, mas não é verdade. Riem novamente. A plateia também sorri. Eu sei, mas direi que voltarei em breve. Mas, se quiser voltar, tem de pagar, a menos que eu me interesse em falar com você novamente. Oh my Jota fucking say you are so acid. Posso falar palavrão, né? Claro, aqui você fala o que quiser. Não assiste ao meu programa? Na verdade, não. A plateia sorri. Não! Passa muito tarde. O apresentador fica rubro. Estou brincando, assisto sim. Não viria aqui se não conhecesse seu trabalho. A plateia aplaude. Ufa, pensei que amanhã eu seria o meme mais comentado do dia. Meme? Não sabe o que é? Não. Pesquisa no Google depois. Leite faz uma cara lagartinho do xereque. Todos no estúdio riem. Lua também. Podem deixar, pesquisarei. Inclusive, há bastante memes seus. Ah, são tipos GIFs com caras e falas que dão muito certo ou muito errado,
Ou coisas tipo patadas. Olha ele, pensamento rápido seu. Leite sorri, orgulhoso de si. Por falar em pensamento rápido, hoje você é um pensador, um filósofo. Mas antes, fora pastor de igrejas das Xalarabachúrias. Xalará o quê? Pesado, mas ótimo. Página 28. Xalarabachúrias, igrejas evangélicas em que o povo fala em línguas estranhas ou línguas do Espírito Santo. Eu tinha entendido, só queria saber se conseguia repetir, disse sorrindo. Fiquei meia hora decorando essa porcaria, com todo respeito aos pentecostais. Diz, torcendo a boca e esbugalhando os olhos, provocando sorrisos na plateia, em Lua e em quase todos os espectadores do programa. Vamos começar a entrevista de verdade, antes que eu perca a metade dos meus espectadores. Que são pentecostais e acabaram de chegar dos cultos? Amiguinhos, é brincadeira. Brincamos com tudo, vocês sabem disso. Você não é assim. Assim como? Preocupado com a audiência nem com espectadores ofendidos. Antes, eu não tinha um emprego ameaçado. Abre parênteses. Risos e pigarros dando a intenção de que precisa se conter. Fecha parênteses. Por que deixou de ser pastor e, olhando para trás, o que tu achas que provoca a verboração das línguas estranhas? Veja, Rob, digo, gordo. Melhor assim, diz virando os olhos, assinalando a preferência de tratamento que lhe agrada. Leite sorri. Eu nasci em um lar cristão. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, mas convicto de que alguns dogmas impostos pela Convenção de Pastores Assembleianos eram equivocadas, como a proibição de mulheres votarem ou de homens jogarem bola, decidiu em 1980 fundar uma nova igreja que tivesse dogmas impostos a partir de sua intérprete. Impostos? Interrompe Gordo com expressão de surpresa. Ah, pare, não faça essa cara de surpresa. Todos os dogmas são impostos, sabe disso? Sim, eu sei, mas não pensei que seria tão indiscreto nas alfinetadas A verdade pode doer como uma dedada do mendinho do pé na quina da cama, mas a mentira maquia a superfície enquanto necrosa o dedo, e em algum momento ela aparece e fará não apenas o dedo, mas o pé ser amputado. Cada um que se vire para interpretar isso agora. Página 29. A plateia, composta por 500 pessoas, vestidas com camisetas coloridas e posicionadas de modo com que o degradê forme um arco-íris, sorri. Claro, eles não são ignorantes. Será? Indaga o entrevistador. A plateia vaia. Estou brincando, vocês são os melhores. Por isso quiseram estar aqui. A plateia aplaude. Às vezes ela é espontânea, às vezes possui animador. Prossiga, JC. Prefiro leite. Eu também, não gosto muito de café. Todos no estúdio sorriem. Tudo bem, Leite, sigamos. No começo, chamar alguém de Leite é estranho, mas com o tempo você acostuma. Assim como é igualmente estranho chamar alguém pelo adjetivo substantivo gordo. Estranho para as pessoas humanas, porque, para me humilharem, chamavam-me de gordo. Quando me apresentei com o nome gordo, minha vida mudou. Gente, sou muito egocêntrico. O entrevistado é você. Siga. Você dizia sobre, os dogmas impostos. Isso. Então, meu pai, à luz de sua interpretação, que, segundo ele, foram a inspiração do Espírito Santo, assim como Lutero e muitos outros, rebela-se contra sua igreja e cria uma nova denominação, a Igreja Herdeiros de Canaã. Seu pai manjava de marketing, não é? Era ninja. E você tinha quantos anos? 1980 eu estava com... Hoje tenho 78. 78? Não fez seu trabalho de casa, não estudou o entrevistado. Estudei sim, mas estou brincando. É que você aparenta ser muito mais jovem.
Havia esquecido de que você nasceu em 1940. Página 30. Sou de 1940. Isso significa que eu tinha 40 anos. Você já era pastor? Não, eu era obreiro na igreja que meu pai pastoreava, mas ele fez uma reunião de família, disse não concordar com a opressão imposta aos membros da igreja e sentia que Deus queria que ele criasse uma igreja menos arcaica e machista, destoante do que o Novo Testamento ensina. Isso em 1940? Sim, meu pai era um homem à frente do seu tempo. Minha mãe, quando ele fez a reunião, achou que ele estava ficando louco, que estava sendo herege e Deus iria nos castigar por nos separarmos da Santa Igreja Assembleia. Meu pai, em sua plenitude de coerência, disse que quem quisesse ficar na Assembleia tinha o livre-arbítrio para isso, mas ele iria se desligar da igreja na qual conheceu o Evangelho e se tornou pastor, para se sentir honesto consigo e com os fiéis. Ele não queria ser um papagaio que reproduzia o que lhe haviam ensinado. Ele queria pregar suas novas descobertas. Sentia como se tivesse tido um encontro com um Deus mais flexível e precisasse apresentá-lo ao mundo. Mas como que seu pai chegou ao ápice de tomar a decisão de fundar uma nova igreja? Contudo, na vida foi um processo. Eu me lembro dele contando que, quando era adolescente, era um ávido leitor, adorava a linearidade das narrativas parnasianas, mas que, quando veio a Semana da Arte Moderna e rompeu com a forma, ele ficou encantado com o que pôde contemplar. Depois daquilo, sentia como se estivesse iluminado, como aqueles artistas acreditava estar fazendo uma revolução. Realmente a fez. Então seu pai era um pastor que tinha uma formação cultural secular? Sim, ele amava Deus sobre todas as coisas, mas assim como na Idade Média, proibia o povo de consumir conhecimento, mas era ávido por ler de tudo um pouco. Como assim proibir o povo de consumir conhecimento? Na Idade Média, apenas os padres poderiam ler a Bíblia e muitos outros livros, certo? Na igreja, durante as pregações, os pastores eram instruídos a assustar os crentes. Abre parênteses. Diz, sinalizando as aspas com as mãos. Fecha parênteses. A não frequentarem bibliotecas, cinemas, dentre outros espaços. Mas e as crianças que iam para a escola? Página 31. Os livros infantis, apesar de serem cheios de histórias demoníacas, devido criaturas mágicas, não eram proibidos, afinal não poderiam ter controle sobre isso. Mas instruíam aos professores evangélicos que, quando fossem passar leitura para os alunos, que passassem histórias bíblicas. Ô louco! Sim! Mas seu pai, além de ler, o que mais fazia? O que era considerado do mundo? Ouvir músicas, forrós. Sério? Sim, gente. Olha, eu manchando a memória do meu pai. De modo algum, não vou contar para ninguém. Riram. Riu também a plateia e riram os espectadores em casa. Quer dizer então que seu pai pregava uma coisa e fazia outra? Não só meu pai, os pastores de modo geral, mas meu pai sempre construiu um espírito revolucionário e rebelde dentro de si. Chegou a um momento, o ápice, como tu perguntastes, que ele fez como os artistas de 22 e rompeu com a tradição. Aliás, eu estava na plateia acompanhando as apresentações culturais. Gente, que tudo essa entrevista falou em Semana de Arte Moderna de 22. Eu já adorei. Queria ter estudado filosofia com esse professor. Gostou? Claro, tudo muito maravilhoso. Enquanto a Beyoncé do Pará cantava, eu só pude pensar na antropofagia. Primeiro, que eu nunca tinha ouvido falar de tecnobrega. Acho que ela é a primeira a pegar um pouco da essência de vários ritmos e fundir tudo, isso para criar essa música contagiante. Ela me fez lembrar-me de meu pai. Ele a adoraria. Nunca admitiria, claro,
ouviria no quarto, longe de todo mundo, e se perguntasse o que ele achava dela, diria que uma filha de Deus era adoradora do diabo. Ué, mas ele não criou uma igreja para ser mais livre? Ele até tentou criar uma igreja mais livre. Algumas coisas até funcionaram, como as mulheres poderem andar de bicicleta, usar maquiagem, calça, os homens poderem jogar bola, ir ao puteiro. Mentira! A plateia se acaba em risos, o apresentador também, assim como os espectadores. Mas ele percebeu.